Graça e paz, bom dia, queridos irmãos. Vamos ficar de pés. Nós vamos dar início ao nosso culto de adoração. Nós viemos aqui para adorar e nesse momento nós ativamos aquele efeito armadura de Deus que vai blindar a nossa mente, nosso coração, para louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor sem nenhuma interferência exterior. Nada vai abalar nesse momento o nosso desejo de engrandecer o nome do Senhor, porque Ele está na casa e o ambiente é seguro. Convido você a ler comigo Isaías 6, de 1 a 3, e na sequência Salmo 63, de 1 a 8. Isaías 6, de 1 a 3, e Salmos 63, de 1 a 8. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Salmo 63, de 1 a 8. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim quero ver-te no santuário, para contemplar a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as mãos. Como de saborosa comida se farta a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante as vigílias da noite, porque tu tens sido meu auxílio, à sombra das tuas asas eu canto de alegria. A minha alma pega-se a ti, e a tua mão direita me ampara. Glórias ao nome do Senhor, que nessa manhã a glória poderosa do Senhor encha esse espaço e que a nossa alma sedenta abra a visão para contemplar essa glória neste lugar, que nessa manhã hajam coisas maravilhosas acontecendo, que nessa manhã Deus venha com providência, trazendo mudança, renovo, trazendo cura, trazendo reencontro. É momento de reencontro, é hora de nos acharmos com Deus, de contemplarmos a glória do Senhor e ver a manifestação das suas mãos. Feche seus olhos nesse momento. Querido Deus e amado Pai, exaltamos o teu nome neste lugar e clamamos que a tua mão poderosa se movimente no nosso meio e que a tua glória encha esta casa, meu Deus, de maneira que haja renovo, transformação. Pai, em nome de Jesus, vem no meio do teu povo, no meio da tua igreja, receba nosso louvor, a nossa adoração, o nosso melhor para o Senhor nesta manhã. Vem no nosso meio, Senhor. Toca o meu irmão, a minha irmã. Encha, meu Deus, o coração dessa pessoa da tua presença, de maneira que ela transborde da graça poderosa do teu Espírito. Prepara o teu povo para receber nesta manhã. Prepara a tua igreja, meu Deus, para se alimentar nesta manhã. Deus, fala conosco, seja conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor com alegria, porque Ele merece. Senhor, querido, amém? É um prazer. Tenho tempo que eu não... Você pode se sentar em nome de Jesus. Tem um tempo que eu não subo aqui para conversar com vocês que não seja pedir alguma coisa para o Ministério Infantil, né? E
pastor Júlio me ligou. Eu tinha recebido uma notícia sobre o meu trabalho, o mantenedor da escola estava internado, e nós recebemos a notícia que ele tinha falecido, e pouco tempo depois o pastor Júlio ligou. Eu acho que eu não processei bem a ideia. Ele falou, não, você pode falar? Eu falei, posso falar, pastor, pode falar. E falamos muito rápido, né? Você pode pregar no domingo? Eu falei, tá. Aí te liguei. Depois que eu fui absorver, gente, eu aceitei pregar no domingo. E os meus planos eram outros. Eu tinha combinado com o William de que sábado eu faria nada. Eu falei, sábado eu vou fazer nada. E tá bom, eu vou ficar com a Morena. E Deus preencheu o meu sábado com palavras de esperança, amém? E eu queria dividi-las com você. Queria que você levantasse a sua mão e dissesse assim, eu viverei os projetos de Deus para a minha vida. No meio das aflições, no meio das guerras, das perseguições, os meus ouvidos ouvirão as orientações do Senhor. Aplauda Ele por isso, querido. Hoje é a manhã em que Deus apurará os nossos ouvidos. Às vezes nós temos a clareza sobre o plano de Deus para a nossa vida. Eu sei o lugar que Deus disse que eu iria chegar. Eu sei quais foram os planos e projetos que Deus tem para a minha vida. Eu tenho certeza disso. E embora Ele tenha dito que no percurso eu teria aflições, mas Ele disse, esforça-te, tenha bom ânimo, eu venci, você vencerá e você vai chegar nesse lugar. Mas eu não sei por qual motivo a gente se embrenha para outras decisões, porque confiamos somente nos dons e talentos que Deus nos deu. Eu sei que Deus te deu um dom, Deus te deu um talento, e que você executa isso muito bem no lugar que você habita, no lugar que você trabalha. Mas esses dons e esses talentos, essas habilidades que Deus te deu, se eles não foram colocados no lugar certo, eles não te levarão a lugar nenhum. Você pode até experimentar algumas delícias momentâneas, mas elas não acrescentarão na sua vida. E eu queria falar com você justamente sobre isso. Queria que você abrisse sua Bíblia lá em 1 Samuel, no capítulo 30, no versículo 9. Queria conversar com você sobre isso. Sobre quando Deus nos chama para uma conversa, que nem sempre são conversas calmas e tranquilas, para dizer assim, você não está no lugar que eu mandei você ficar. Você não está no lugar que eu mandei você ficar. Eu disse para você ir para um lugar e você resolveu passear em outro. E nem sempre essas conversas são calmas, serenas e tranquilas, mas o cajado do Senhor também nos conforta, amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Lá em 1 Samuel, no capítulo 30, no versículo 9, eu vou até o versículo 14, Pri. Tá certo, Pri? Diz assim, então Davi partiu, ele e os 600 homens que com ele estavam. E chegando ao ribeiro de Besor, guarde isso para a sua vida. O ribeiro de Besor é o lugar que Deus te chama para uma conversa. E Ele quer saber qual é o seu estado físico e o seu estado emocional. E continua dizendo a palavra do Senhor, onde os retardatários... Obrigada, Jana. Na minha Bíblia, a minha versão melhor, vem dizendo que são os cansados. Ficaram. Aí continua. Davi e 400 homens continuaram a perseguição, mas 200 homens ficaram atrás. E ele continua. Por que não puderam passar o ribeiro de Besor, de tão cansados que estavam? Encontraram no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. E continua. Deram-lhe pão e ele comeu e deram-lhe água para beber. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas e ele comeu. Assim, recobrou as forças, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão e nem bebia água. Então Davi lhe perguntou, de quem você é e de onde você vem? E o moço egípcio respondeu, sou servo de um amalequita e meu senhor me deixou aqui porque adoecia 3 dias. Nós invadimos o lado sul dos Queretitas. Eu queria continuar só... O território de Judá,
ao lado do sul de Caleb e puseram fogo em Ziclac. Pode parar, por favor, Priscila. Queria que você fechasse seus olhos. Deus, nós estamos aqui essa manhã porque o fogo do Teu Espírito ardeu em nosso coração, Senhor. Porque a comodidade, ó Deus, do cansaço que nós enfrentamos nos dizia que era para ficar em casa, Senhor. Mas nós sabíamos que nesse lugar nós encontraríamos orientação para a nossa vida, ó Deus. E nós chegamos aqui, ó Pai, te oferecemos ofertas de louvor, porque nós acreditamos que não há outro que mereça o nosso louvor e a nossa adoração. Ó Deus, nós te entregamos o que há em nós para te adorar, ó Deus. Mas nesse momento, ó Pai, apura os nossos ouvidos, apura os nossos olhos, Senhor, para que nós possamos ouvir e relembrar aquilo que o Senhor projetou para nós. Nos faça enxergar, ó Deus, no caminho, ó Pai, as Tuas mensagens para nós e nos enche, ó Deus. Nos enche, ó Pai, redobre as nossas forças, ó Deus, recupera a nossa visão, porque nós queremos trilhar os caminhos que o Senhor projetou para nós. Em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Eu tenho aprendido a pedir ao Senhor para que Ele apure os meus ouvidos, porque é tantas coisas que nós ouvimos e algumas minam a nossa fé, outras enchem o nosso ego, e nenhuma dessas duas aí, ó, te fazem chegar no lugar que Deus projetou. Que seus ouvidos ouçam a voz do Senhor e que vozes estranhas da sua cabeça se calem em nome de Jesus. Profetize isso sobre a sua vida. Os meus ouvidos ouvirão a voz do Senhor. Ponto e acabou. Amém? Queria falar sobre Davi com você. Eu sei que você já ouviu falar muito sobre Davi, mas eu queria falar sobre essa experiência que o Senhor me fez redobrar. Conversando com uma amiga, e eu falei assim, nossa, eu estou muito cansada. E todo mundo está cansado, né? A gente está sempre cansado o tempo todo. Todo mundo tem a mesma quantidade de horas, mas a gente está sempre cansado. Eu falei assim, nossa, o meu trabalho tem me sobrecarregado, porque a gente tem juntado outras atividades para além de dar aula. Então, eu tenho que dar aula, eu tenho que controlar algumas crianças, eu tenho que atender algumas crianças específicas, e isso tem aumentado a nossa atividade intelectual, isso cansa muito. Aí ela falou assim para mim, Cécia, eu estou igual o exército de Davi, parado lá em Besor. Eu estou decidindo se eu sou os 400 que vai ou se eu sou os 200 que fica. Aí eu olhei e falei assim, Senhor, me dá orientação, porque eu estou nesse lugar aí, ó, há um tempão. Aí Deus me fez refletir. Besor não é um lugar para você ficar. Besor é o lugar que Deus usa para dizer assim, ó, eu vou realinhar a tua vida, porque você foi para um lugar que eu não mandei você ficar. Ah, mas eu estou ganhando, Deus, eu estou ganhando, e eu vou falar isso para você, mas eu não mandei você ganhar isso aí, não. As habilidades que você tem, fui eu que te dei, e se fui eu que te dei e você está usando, você vai prosperar. Agora, o problema é, você está agregando aquilo que você está ganhando para quem? Para o exército de Deus, escute mais, ou vitórias para o teu inimigo. E era sobre isso. E eu comecei a refletir. Eu falei assim, amigo, acho que então é melhor a gente decidir se vai ou se fica. Porque se você ficar, Deus vai te encher. E eu vou falar sobre isso. E se você for, você vai ter a vitória. Mas a gente não pode ficar aqui. Porque Besor é aquele lugar, né, que Deus te abraça. O pastor fala sobre isso. Besor é aquele lugar que Deus te abraça e diz, vai. Ou então Deus te diz, descansa. E Deus me fez refletir sobre essa palavra. E como eu não sou pregadora, eu sou aquela pessoa que se enche, eu falei, Senhor, então eu vou dividir sobre isso. E quem era Davi? Davi era o último filho de Jessé, aquele que ficava lá, ó, cuidando das ovelhas, e ninguém dava nada por ele, mas Deus viu em Davi algo potencialmente grande e disse para ele, Davi, eu vou derramar sobre você unção, e a unção do alto, porque você vai reinar. E Davi colocou aquilo no seu coração. E Davi foi treinado no secreto. Ele treinou com leão, ele treinou com urso. Ele era adorador, poeta, cantor. E Deus começou a preparar Davi para aquilo que ele seria, rei. Davi é colocado para
louvar, e Saul se acalmava enquanto estava lá possuído de um espírito que foi colocado pelo próprio Deus. E Davi tocava, salmodiava, e o rei se acalmava. E Davi também foi aquele que, na frente de todo mundo, vivenciou uma das passagens bíblicas mais fantásticas, né? Foi a derrubada de Golias. Cheio do Espírito de Deus, e vai lá. Mas também Davi vive problemas seríssimos para além de suas escolhas, como a perseguição de Saul. E Saul era implacável em perseguir Davi, a ponto de Davi ter que se esconder o tempo todo. E Davi teve várias oportunidades de matar Saul, mas ele reconhecia o princípio da unção. Princípios ele tinha. Teve uma vez que Saul foi até uma caverna, não vou dizer para você para que ele foi fazer lá, mas ele foi. Se você está com dúvida, você pergunta ao seu professor da escola dominical. Mas ele estava lá. E Davi olhou para ele, era uma situação constrangedora. E Davi pensou, podia te matar agora, você nesse ato de fragilidade, totalmente exposta, poderia te matar. Mas Davi vai lá, tira só a orla. E Saul sai. E Davi, cansado daquela vida, ele decide fugir. Deixa eu explicar uma coisa para você. Davi não matou Saul, não foi por falta de habilidade, porque habilidades ele tinha muito. Davi não matou Saul, não foi porque ele estava com preguiça, porque ele podia fazer isso. Davi não matou Saul porque ele entendia que a saída de Saul do trono não era um problema dele, era problema de Deus. A minha hora vai chegar. Saul, no tempo certo, você vai ficar. Porque Saul já era para ter sido destronado há muito tempo, desobediente, se afastou de Deus e ainda perseguia aquele orgulhoso. Orgulhoso ao máximo. Davi poderia ter feito, mas ele entendeu até aquele ponto. Saul, os teus dias estão contados, mas quem contou os teus dias não fui eu, foi o próprio Deus. Então a minha função é só esperar. Davi sabia para que ele tinha sido chamado. Mas no meio do caminho, o cansaço às vezes tira a gente do foco do Senhor. As perseguições, as coisas que se levantam, tu sabe que Deus governa a sua vida. Porque se você não soubesse, se você tivesse desistido disso, você não estaria aqui. A gente sabe qual é o plano de Deus para a nossa vida. A gente tem que arde no meu coração. Eu sei que Deus me escolheu para viver uma vida plena, mas Ele disse para mim também que no mundo teria aflições, certo? Então, as aflições estão no pacote, né? Tipo assim, pacote. Se você é muito crente, aflições master. Se você é pouco crente, dá até para a gente classificar assim, né? Então, Saul não era um problema de Davi, mas Davi, confiando em suas habilidades e também no ímpeto que ele tinha, ele pensou, melhor eu me afastar de Saul, porque senão eu vou fazer uma coisa que eu não quero. Mas aí, o que Davi fez? Ele diz, eu vou me esconder, literalmente coisa de criança, vou me esconder no lugar onde Saul não vai me encontrar. E Davi não consulta ao Senhor por isso. E aonde é que ele vai parar? No lugar dos seus inimigos. Queria que você abrisse a sua Bíblia, lá em 1 Samuel, no capítulo 27. Lá no capítulo 20, não é 27, não. Estou igual a pastora Regina, que também é chamada de minha mãe. Não tem problema. Davi escolhe justamente a terra de Gade para ficar. Pertinho de um povo que ele conhecia muito bem, os filisteus. E na terra de Gade, Davi vai escolher um lugar para ficar, mas antes de ficar para lugar, ele precisa fazer um acordo com aquele que era seu inimigo. Olha só, Davi achou que para ter paz, ele precisava fazer aliança com o seu inimigo, porque ele disse, aqui eu não vou ficar, aqui eu vou ficar, porque se eu ficar aqui, Saul não vai me achar. E de fato, ele não achou. Lá no capítulo 27, agora eu achei, no 1 do 27.
E Davi disse, e a palavra do Senhor diz assim: disse, porém, Davi no seu coração. Davi não procurou orientação do Senhor. Ele simplesmente disse no seu coração: ora, ainda algum dia perecerei pela mão de Saul, porque ele não tinha coragem de ferir o ungido de Deus. Embora Saul não fizesse o que era bom, Davi entendia qual era o valor da unção. Sacerdotes e reis, esses não poderiam ser tocados. Embora a vida fosse errada. Isso não é um problema meu, nem seu. Se não era de Davi, vai ser problema meu, seu. E ele diz: não há coisa melhor para mim, como é que esse homem que louvava a Deus e a fúria do Senhor que estava sobre Saul se acalmava, pensou que poderia escolher algo bom para a sua vida sozinho. Ele diz: há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus. Eu vou para a casa do meu inimigo, porque lá Saul não vai me achar. O que você acha que tu vai encontrar na terra do teu inimigo? Se Deus disse para Davi que ele seria rei em Judá, o que você vai fazer na Filisteia? Às vezes Deus diz para a gente: olha, o teu lugar é aqui, não faz isso. Aí você acha que sozinho pode governar a sua vida. Diz: não, eu vou usar essa habilidade que Deus me deu para fazer essa coisa. E essa coisa você sabe que não honra e não louva o nome do Senhor. Tu acha mesmo que isso vai dar certo? Você acha mesmo que isso vai dar certo? E Davi continua: para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar todos os termos de Israel, e assim escaparei da sua mão. Davi pensou, colocou no coração e foi. E além de ter ido, ainda chamou o rei de Ziklag, de Gade, e diz assim: vamos fazer um acordo? Eu vou ficar nessa terra aqui, eu vou pelejar por você. Olha a audácia do homem que tinha recebido a unção de Deus. Eu vou pelejar por você e você vai me deixar ficar nessa terra. E ele não estava sozinho, não. Ele ainda tinha um exército. Levou família, levou mulher, levou filho, levou animais, levou tudo. Foi todo mundo. E o rei aqui diz assim: tu acha que o rei aqui vai falar assim: não, não quero você aqui não? Fala: claro que eu quero. O povo lá na tua casa canta: Saul matou milhares, mas Davi matou centenas de milhares. Eu não quero você aqui, você fica. Mas tinha um acordo: você pode ficar, mas o povo que me atacar, quem vai acabar é você. E Davi foi implacável. A palavra do Senhor diz que por onde Davi passava, que era na terra dos inimigos, que eram inimigos do povo de Davi, ele não deixava vivo nem mulher e nem criança. Nada passava da mão de Davi. Porque Davi tinha um plano: se eu deixar passar alguém, se alguém ficar vivo, vai contar para Saul e Saul vem buscar. Davi estava cheio de crueldade, achando que podia governar sobre a sua própria vida. A ponto de aqui dizer assim: gente, esse homem realmente é bom. Se Saul me matou milhares, Davi realmente matou centenas de milhares. Eu vou deixar Saul aqui, porque ele vai ser meu servo. Olha o pensamento do inimigo: fica perto de mim, porque você vai trabalhar para mim. Eu vou usar a habilidade que Deus te deu para fazer o meu reino crescer. Ele pensou isso. Aqui pensou: se eu mantiver Davi aqui perto de mim, com o medo que ele está de Saul, ele vai ser meu servo. E em tudo eu vou prosperar. Davi achava que não ia ter a hora que ele ia ter que encontrar com o povo de Deus, né? Ele achou. Preferiu sozinho governar o seu coração. E chegou a grande guerra. Os filisteus se juntaram e chamaram o povo de Gade: vamos nos juntar, que vai ter uma guerra. Rei Aquis pensou: minha guarda pessoal, Davi. Davi não pôde dizer não. Davi, mas qual era o plano de Davi? Não, vou ficar cuidando da sua retaguarda.
que é para ninguém me ver, né? Também burro Davi não era. Eu vou cuidar da sua retaguarda, o rei Aquis. Fique tranquilo. Chega Aquis no campo de batalha e encontra com o rei dos filisteus. E diz assim, não se preocupe. Tem um cara que está atrás para me guardar, vocês vão ver. Quando os filisteus olharam e falaram, quem é que está com você? Davi, ele aqui eu não quero. É quando a sua achice de que pode governar a sua vida encontra com o plano de Deus. E se você encontra com o plano de Deus, algumas coisas na sua vida precisam mudar. É a hora de você mudar a rota, porque o seu pai disse que ele queria te ver na casa dele. E foi você que escolheu lutar com os seus inimigos, achando que podia fugir de problemas, que são problemas que o próprio Deus resolveria sobre a sua vida. Os filisteus, a tua história do passado, irmão, presta atenção, aprendi uma coisa. Se o teu passado grita, a promessa que Deus tem para você fala mais alto. Os filisteus poderiam dizer assim, olha, Davi está lutando do lado de Gate, não acredito. Não acredito que Davi mudou de lado e agora está aqui com o povo de Gate. Os filisteus viraram e falaram assim, Davi, aquele que matou Golias, Davi, aquele que o povo de Judá canta, Saul matou milhares, mas Davi matou centenas de milhares, ele aqui eu não quero. Não importa as vitórias que você acha que tem vivido, se elas não foram estabelecidas por Deus, o Senhor vai te parar e você não vai poder reclamar, porque as escolhas foram suas. As suas habilidades não podem fazer o inimigo prevalecer. As suas habilidades não podem te afastar do Senhor, porque se foi Ele que deu essa habilidade que você tem, use para que o reino seja engrandecido. Ai, mas está doendo, essa dor não é problema seu. Se foi o Senhor que te separou e que disse que você seria, você é, ponto e acabou. O percurso do ser é por conta de Deus. Ou você confia ou você não confia. A palavra do Senhor está sendo semeada todo dia no seu coração para isso. Seja forte, por que você acha que Deus mandou alguém ser forte e corajoso? É porque em algum momento eu parei. Em algum momento surgiu um si, e Deus sabe que vai surgir um si. Deus sabe que vozes na sua mente, que hoje são muito utilizadas, né, até para pesquisas. Quem foi que te disse isso? As vozes da minha mente. Silencia isso aí em nome de Jesus. Se Deus falou que seria, é e ponto. Os filisteus disseram, não, eu não quero Davi aqui, manda esse homem embora agora, porque no meio do caminho ele vai. Os filisteus falaram isso. No meio do caminho, Davi vai lembrar qual é a missão dele, e a espada de Davi vai se voltar contra nós. Deus sabe quais são os ensinamentos que Ele plantou no seu coração. E em algum momento você vai lembrar deles. Nós é que escolhemos, é no meio da guerra que não é minha, ou é no percurso enquanto eu caminho aquela vitória que Deus projetou para mim. Davi estava ali, disposto a lutar pelo seu inimigo. Mas Deus disse, não, Davi, as habilidades que eu te dei foi para engrandecer o meu nome, Davi. Davi, vou ter que te levar para casa. Mas, voltar a rota para ajudar, Davi, não vai ser tão fácil. E é nesse lugar que eu queria te falar. Aqui diz assim, Davi, eu queria muito que você me protegesse, porque não tem gente melhor nesse momento. Mas volta para casa, Davi. Volta para Ziglag, junta as tuas coisas, porque aqui você não vai ficar. Aí Davi diz, mas o que eu fiz contra você? Para mim você não fez nada. Você só agregou. Querido, às vezes perseguições nos fazem esquecer do projeto de Deus para a nossa vida.
Davi passou 1 ano e 4 meses na terra do inimigo, achando que estava lá se escondendo. Mas Deus, na verdade, estava dizendo assim: Davi, eu estou só esperando você dizer qual é o momento em que você vai usar as suas habilidades para fazer o meu reino crescer. Ele sabia, os dias de Saul estavam contados. É melhor ficar aqui na casa do inimigo até Saul morrer. Não, querido. É caminhando nos projetos que Deus te deu que você vai alcançar o lugar certo. Davi volta para Ziclague. 3 dias de caminhada. 3 dias. 3 dias. Eu imagino o que seria o estado de espírito de um guerreiro quando dizem assim para ele: não, você não vai lutar. Você é bom pra caramba, mas você não vai. Tipo assim, Luiz, tu é bom pra caramba no que faz, mas nessa missão você não vai. Por quê? Porque tu é bom demais para isso. Você é bom demais para isso. Davi volta com 600 homens. E eu queria falar para você quem é o exército de Davi. O exército de Davi é chamado de improváveis. Quem são os improváveis? Todo mundo que estava endividado, fugindo, desanimado. Davi olhou assim: meu Deus, eu fui general de guerra, o Senhor me dá esse povo aqui. Em história nós chamaríamos isso de mercenários. Eu estou lutando para ganhar alguma coisa. Aquele povo assim: Davi, como assim você me chamou para uma guerra? E você está dizendo que eu sou bom demais para ir para essa guerra? Davi, que já devia estar com aquela expectativa de general bem abatida, tendo que voltar, ainda tem que explicar para 600 homens que estavam lá, literalmente com sangue nos olhos, para ganhar alguma coisa, que eles iam ter que voltar para casa. E eles voltam para Ziclague. Quando chega em Ziclague, é o primeiro recado que Deus manda: realinha sua rota, porque o lugar da tua tenda é em Judá, não é aqui. Quando o exército de Davi chega, Ziclague está destruída. A gente chama isso de tática de guerra. É quando eu não tenho muita força para encontrar o meu inimigo, e eu acredito, aí pensamento meu, os teólogos me corrijam depois, agora não, porque eu estou no meio da pregação, não vai dar tempo. Os amalequitas sabiam que eram Davi. E eles pensaram: eu é que não vou arrumar ideia com Davi. Então eu vou atrasar a viagem de Davi. Como é que funciona a tática da terra arrasada? Eu destruo tudo. Eu destruo casa, eu destruo plantação, eu destruo tudo, não vai sobrar, não tem mantimento para você. Não tem. Vou falar para você também que Napoleão Bonaparte foi vencido em parte pela tática da terra arrasada. O William está falando assim: você não vai falar de história não, né? Mas eu sou historiadora, eu tenho que falar sobre isso. Outra, os alemães na Segunda Guerra Mundial, tática da terra arrasada. Eu destruo tudo o que eu tenho para você ficar enfraquecido. E quando esse exército de mercenários que queriam ganhar alguma coisa chegaram, eu fui para a guerra, não lutei, não ganhei nada, voltei para Ziclague, chego aqui, não tem mulher, tudo destruído. A palavra do Senhor diz que a alma desses homens ficaram abatidas, querido. Eles tinham matado até criança em batalhas. 1 ano e 4 meses matando mulher, criança, destruindo tudo. E quando eles olham para a própria terra, eles ficam arrasados. Eu queria te lembrar que até aquela pessoa com o maior espírito de crueldade numa guerra sentiu o seu coração abatido. E eles choraram durante 1 dia. 3 dias caminhando, mais 1 dia chorando. O coração de Davi ficou atribulado, porque as 2 mulheres dele também estavam naquele meio. Não tenho terra, levaram minhas mulheres cativas. O exército de Davi ameaçou jogar pedras, além de ter perdido tudo, ainda vão morrer apedrejado. O que vão falar de mim? Um cara que foi ungido para ser rei de Judá morreu apedrejado por um exército de improváveis. Mas a palavra do Senhor diz, lá no capítulo 30, coloca aí, irmã, por favor. No versículo 1, diz assim: isso sucedeu, pois, que chegando Davi aos seus homens ao 3º dia em Ziclague,
Já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague. E tinham ferido a Ziclague e tinham posto a fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem é amalequita? Lembra quando Jesus falou assim, no mundo tereis aflições? Aí também é a interpretação minha, tá, gente? No mundo tereis aflições. Minha mãe já olhou assim, ai meu Deus, depois eu vou ter que consertar na escola dominical. No mundo tereis aflições, Jesus falou isso no Velho Testamento, no Novo Testamento. Lá no Velho Testamento, Moisés já tinha dito isso pra gente. No mundo tereis amalequitas, mas fiquem tranquilos. Enquanto a minha mão estiver estendida, o Senhor os abençoará. E eu queria que você abrisse isso. Vai ter amalequita pra caramba na tua vida. Mas preste atenção. Ninguém vai morrer, porque a palavra do Senhor a Moisés foi: enquanto as suas mãos estiverem estendidas, Moisés, a espada do povo de Deus não cegará. E Josué pelejou. E quando Moisés estava lá enfraquecido, as mãos dele foram levantadas e o povo prevalecia. Eu queria que você guardasse isso para a sua vida. Êxodo 17:8. O Senhor me fez lembrar sobre isso. Que Ele é a nossa bandeira. Olha só, os amalequitas estavam rodando o povo de Deus no Velho Testamento. Por onde ele passava? Tinha amalequita ali. Quando não tinha guerra com o povo grande, aí vinham os amalequitas, não era, pastora Tânia? O povo não descansava. Porque os amalequitas são aquelas pequenas aflições que tentam nos consumir. Que quando você sai de uma vitória, Deus te deu a vitória. Aí vem aquele negocinho, a Rose fala que é conta para pagar. Não é, Rose? Tu pagou o cartão de crédito, a Light tá lá. Não é assim? O foco está o cartão. Aí vem uma amalequita. O que é uma amalequita? Águas do rio, Light, internet, telefone. Os amalequitas estão ali, te orbitando. Olha que legal, que Deus te lembrou. Lembra? No mundo tereis aflições. Somos amalequitas, mas tem de bom ânimo. Receba do Senhor. As mãos de Deus estão estendidas. E enquanto a mão dele estiver estendida, o povo prevalece. Davi achou que o problema dele era Saul. Não era. Olha isso, que coisa linda. Que coisa linda. Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Com isso, Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens e vá lá e luta contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte e o bordão de Deus estará na minha mão. Louvado seja o nome por isso. Nome do Senhor por isso. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Pode vir, Priscila. Porém, Moisés, Arão e Hur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel o quê? Você vai vencer, querido. Quando, porém, ele baixava a mão, olha o que acontecia. Os amalequitas venciam. Aí vem o plano de Deus para você. Quando as mãos de Moisés ficavam pesadas, pegaram uma pedra e puseram por debaixo dele, pode vir, para que Moisés se sentasse. Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés, um de lado e o outro do outro. Assim, as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué destruiu os amalequitas a fio de espada. Querida, tua espada não cegará, porque a tua força vem do Senhor. Então o Senhor disse a Moisés: é para você não esquecer. Presta atenção. Moisés, escreve isso para a memória e repita-o. É constantemente. No mundo eu terei aflição, mas eu terei bom ânimo. Olha aqui, ó. Porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. E Moisés edificou um altar e deu o nome de O Senhor é a minha bandeira. Querido, quando a amalequita levantar e começar a incendiar a tua vida, tu diz assim: ninguém vai morrer, porque o Senhor é a minha bandeira. Eu tenho escolhas que vêm do meu coração.
porque eu esqueço que quem governa a minha vida é o Senhor. Mas tem incêndios que vão acontecer que o Senhor vai dizer assim: realinha a tua fé, porque eu sou a tua bandeira e ninguém vai morrer. Teu coração vai desanimar, mas os teus olhos vão focar em mim. E quando você lembrar disso, você vai dizer: venham, amalequitas, porque o Senhor é a minha bandeira. Eles não vencerão, a tua espada não vai cegar. Vai ter incêndio, tem um monte. Lembra, o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. Tá pegando fogo, o Senhor é a tua bandeira. Quem resolve esse incêndio foi aquele que permitiu que acontecesse. Eu também não estou romantizando não, tá, querido? Mas também estou dizendo para você que tu vai ganhar o tempo todo. Presta atenção, Davi lembrou e disse assim, olha que coisa linda. Davi lembrou, ele disse assim, Davi poderia ter ficado lá chorando com os improváveis dele, mas lá em 1 Samuel 30, no capítulo 6, diz assim: Davi muito se angustiou, porque o povo, além de estar chorando por ter perdido tudo, ainda disse que ia apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura. Às vezes você chegou aqui assim hoje, cheio de amargura, tu não sabe se esse incêndio foi escolha tua ou se é a Amalequita se levantando. Olha o que Davi fez. O homem de Deus acordou, querido. O homem de Deus lembrou que quem governa a vida dele é o Senhor. Olha isso. O coração do povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou em quem? Davi poderia ter lembrado o povo assim: vocês vieram aqui para ganhar dinheiro, não foi por causa da sua mulher, não foi por causa do seu filho. E eu disse que te daria dinheiro, então levantam, pegar essa espada e matar outro povo. Mas ele disse assim: não, ele se esforçou no Senhor e no seu Deus, e os problemas começam a ser resolvidos. Olha o que acontece no versículo 7, Davi lembra que para todas as coisas que ele faz, ele precisa consultar o Senhor. E ele chama Abiatar. Quem era Abiatar? Filho do sacerdote. E diz assim: eu te peço, consulta ao Senhor. Querido, para o sacerdote consultar o Senhor, tinha que estar lá dentro do Santo dos Santos. Mas Davi sabia: o Senhor vai me ouvir. Ele chama Abiatar e diz: Abiatar, eu te peço, chame ao Senhor. E Abiatar foi lá, trouxe a estola, tirou o éfode e foi direcionado. Pergunta ao Senhor se eu devo ir atrás dos amalequitas. Querido, se você pergunta, Deus vai te responder. E sabe qual foi a resposta de Deus? Vai, Davi. Pode ir, Davi. E ele ainda faz outra pergunta: se eu for, eu vou prosperar. Certamente que prosperarás. Davi diz: arruma as coisas, porque nós estamos voltando para o caminho que Deus planejou. Se foi Deus que planejou, vai dar certo. Como eu sei disso? É a sua relação com Deus. Só recalcula a rota. Pergunta se as suas habilidades estão sendo usadas para o crescimento do reino. Pergunta, porque eu sei que ele vai te responder. Davi prepara o povo. Queria te lembrar, tem gente ali que está cansado. Provavelmente tem gente ali que está ferido. Eu perdi minha família, era tática de guerra, era para mexer com o psicológico do povo. Mas Davi estava lá ardendo de esperança. Querido, tem dias que você vai confiar na palavra e na promessa do Senhor. Escute isso com todo o carinho do mundo. Mas o teu ânimo vai ser baixo. E Deus sabe disso.
Ele sabe e Ele cuida disso para você também. E para além do cuidado de Deus, eu queria dizer que nessa casa tem pessoas que podem cuidar do teu emocional também. Nós somos um exército de improváveis. Às vezes a gente entra aqui, como a pastora falou, a gente passou o dia inteiro pedindo: Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá. E às vezes você entrou aqui achando que isso aqui é só uma caixinha de pedido. Eu vou ficar lá quietinha, porque hoje Deus vai me dar. Primeiro, Ele precisa ser adorado. Ele precisa ser consultado. E Ele satisfará os desejos do seu coração. Nessa casa tem gente que pode cuidar do teu emocional. Nós somos os improváveis do Senhor. Nós somos. E às vezes esses incêndios acontecem na nossa casa. E Deus diz assim, ó, vamos lá, reunir o povo porque nós vamos. Deixa eu falar para vocês. Deus nos deu no início, no final do ano, o tema transbordar. Mas tem dias que a gente chega aqui que parece que nada entra. A gente já começou com o nosso líder fragilizado. Vai transbordar o quê, Senhor? Da onde que vai jorrar? E Deus já provou nesse percurso que o líder dele está sendo cuidado. E nós também estamos sendo ministrados. Se hoje você não tem capacidade de ser cheio, senta aí, porque Deus vai cuidar de você. E se você acha que está forte, pega a tua espada e continua. Porque a mensagem foi: ninguém vai morrer. Pode ir que eu estou com você. Tem dias que Deus vai nos levar até esse lugar maravilhoso, o Ribeiro de Besor. A terra é quente pra caramba. O que é o Ribeiro de Besor? É um lugar de água que quando os ventos batem nela, o frescor invade a nossa alma. Era um lugar onde o povo estava massacrado de guerra, de incêndio, mas o Senhor levou eles para um lugar para aquela água bater no teu rosto e dizer: eu estou no controle. Se você está forte, afia a tua espada. E Davi falou: nós vamos passar pelo Ribeiro de Besor. E 200 homens disseram: Davi, eu não consigo. E se sentaram. Tem gente que perdeu a força com a família. Tinha mulher e filho para resgatar, mas eles não se aguentam. Querido, Deus está ministrando no seu coração essa noite, essa manhã. Se você não tem força, o Vale de Besor é um lugar para você. Se eu não tenho força, o incêndio foi forte, o lugar de Besor é para você. Deus vai te dar uma função. Fica aqui, descansa. Pega essa água fresca e bebe. Pega essa água fresca e lava o teu corpo. Pega essa água fresca e cura suas feridas. Agora Davi tem 400 que vai com você. E 400 se levantaram. Davi, nós vamos passar o Ribeiro de Besor. E Davi foi. A única mensagem que ele tinha era: vai, vou para onde? A mensagem do Senhor foi: vai. Vou para onde, Deus? Preste atenção que Deus deixa sinais para você. 3 dias de caminhada, 1 dia chorando. Provavelmente o rendimento dele estava acabando. 200 ficaram para trás. Como é que eu vou enfrentar uma malequita? No meio do caminho eles encontram um egípcio, ferido, abandonado. Como é que tu tá atrás da tua família e tu para conversar com o egípcio? Diz para mim. São sinais que Deus manda pra gente. E às vezes os sinais que Deus manda são tão simples que passam despercebidos. Alguém achou um egípcio ferido e disse que era bom levar para Davi. Davi, resolve você, querido. Dá um pedaço de pão. Dá aí açúcar puro para esse homem. Só deu açúcar pro cara. Come aí. Vai embora, catar tua mulher. Vai embora atrás da tua família. Não, vamos ouvir. 70 sinais que Deus manda para você. Que teu problema, teu incêndio, olha que coisa linda, o teu incêndio, quem resolve é o Senhor. No percurso vai fazendo o que Ele mandou. E Davi alimenta aquele homem, dá água àquele homem, porque ele tinha ficado 3 dias e 3 noites sem beber água, sem comer.
Depois que ele comeu, agora me diz, como é que um egípcio parou aqui? Ah, é porque o meu Senhor me levou para um lugar que eu botei fogo lá. Olha o sinal que Deus mandou. Então me diz para onde esse povo foi. Eu vou terminar aqui. E o egípcio direcionou a Davi. E quando Davi chegou, os amalequitas estavam lá, festejando. Eles estavam comendo e bebendo e dançando. E eu acredito que Davi tenha dito: escutem o ruído das promessas de Deus para nós. A palavra do Senhor diz que junto era mais de 1 milhão de animais. Eu não sei como é que eles vão fazer para cuidar disso tudo em Ziklag. Como é que eu vou fazer para carregar isso tudo de volta? Mas isso aí é problema também do Senhor. E esses 400 homens se encheram de energia, ouvindo e vendo os seus familiares. A palavra do Senhor diz que 400 homens venceram aquela guerra, porque aquela guerra não era deles, era do Senhor. E eles pegaram as suas mulheres, eles pegaram os animais, e eles ainda ficaram com os despojos de guerra. E voltaram e encontraram aqueles 200 à beira de Besor. E Davi se lembra de uma atitude de Moisés, que eu queria dizer para você que está se sentindo cansado nesse momento. Tem gente que vai para a guerra e tem outras pessoas que ficam paradinhas ali, ó. E Davi diz: a vitória daqueles que foram só foi possível porque alguém ficou aqui em Besor cuidando das nossas malas. Qual é a tua função que está enfraquecido nesse momento? Ore por aqueles que estão de pé guerreando. Aqueles que estão enfraquecidos, fiquem quietinhos, porque o Senhor vai operar. Enquanto o Senhor opera na sua vida, vai pedindo para que Deus fortaleça aqueles que estão de pé. Deus abençoa aquelas pessoas que estão lá na frente, nos orientando segundo os seus mandos. Deus abençoa as pessoas que estão nos guiando por esse caminho. Vai orando. E o Senhor abençoou aqueles 600 homens. Queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. As orientações do Senhor são para os que estão de pé e para os que estão enfraquecidos. O Senhor te trouxe ao ribeiro de Besor para dizer que é Ele quem governa a sua vida. Teve incêndio, teve tropeços, mas ninguém vai morrer. Levanta a sua mão e diz: ninguém vai morrer. Os amalequitas não vencerão, porque eu estou de volta nos caminhos que Deus projetou para mim. Presta atenção. Davi não tinha que voltar para Ziklag. E Deus disse que Davi seria o rei de Judá. Lá no capítulo 31 diz que os filisteus... No capítulo 31 não, no capítulo 1 de 2 Samuel diz que Davi voltou a Judá, na maior cidade que eles tinham, e os sacerdotes coroaram a Davi como rei daquele lugar. Não vai ter incêndio, não vai ter guerra, não vai ter aliança errada para aqueles que se realinham no Senhor. Seja fortalecido em Besor para chegar em Judá. Quando essas águas frescas baterem no seu rosto, pede: Senhor, tira essas vozes da minha cabeça, porque a partir de hoje, quem governa a minha vida são as suas ordens. O fio da tua espada não vai cegar, porque a mão do Senhor está levantada e você vai prosperar. Se realinha nesse lugar aí, começa a marchar de volta para o lugar que Deus mandou. E se Ele mandou, é teu e ponto.
Agora que você chegou ao Ribeiro de Besor, o Senhor está te dando a oportunidade de dizer: avança você que está forte, mas você que está cansado, eu vos aliviarei. Toma sobre você, querido, o jugo do Senhor. Eu vos aliviarei. Você que está precisando de alívio essa manhã, o Ribeiro de Besor está aqui, é só você chegar. Tem água fresca para você beber. Tem água para você lavar o seu rosto. Agora, você que está fortalecido, o Senhor tem uma mensagem direta para você. Continue a marchar. O Ribeiro de Besor está aqui, é só atravessar. O altar está aberto, você pode chegar até aqui e ser abençoado pelo Senhor. Você que está sentindo que precisa ser abençoado essa manhã, chegue até o altar de Deus. Ele está aqui, amém? Seja ministrado pelo Senhor. Seja ministrado pelo Senhor. Esse altar é seu. Ele vai aquietar a sua alma. Ele vai direcionar a sua vida. Fortaleza para os que estão cansados. Direcionamento para os que estão em pé. Diga ao povo que marche. O Ribeiro está aqui. Atravessa ou senta, não importa. Atravessa ou senta, o Senhor está contigo. Os amalequitas não vencerão. Não vencerão. Não vencerão. Vai ser difícil. Me chama pra perto. E nessa manhã o Espírito Santo ministra no nosso coração. Você que entendeu que a palavra é para você nesta manhã, permaneça assim, nesse estado que você está agora. Porque nós poderíamos ficar sendo ministrados durante muitas horas assim. Porque a melhor ministração não é a que nos ensina, é a que nos expõe. Aquela que nos põe para fora, que nos arranca de dentro. E esse é um momento de tremenda comunhão. É um momento de reconhecimento. É a hora que a gente se vê, Deus, qual tem sido o meu posicionamento debaixo da tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que nessa manhã o Espírito Santo visite nossa intimidade, visite nossa interioridade, que nos plante, que nos fixe, que o Espírito Santo nos reedifique na presença dEle, na palavra que é bom alimento, que fortalece a alma. Que nessa manhã já reencontros no nosso meio, que nessa manhã todas as nossas guerras cessem, que a gente consiga caminhar, marchar, sabendo que nós fomos chamados por um Deus que é poderoso. Nós te louvamos, Senhor, porque a tua palavra vem de encontro às nossas necessidades e enche a nossa alma da tua presença e toca na tua igreja, Deus. Deus nos coloca assim tão perto do Senhor, um poder tremendo que nos reaproxima, que nos religa, que nos encosta, que nos faz sentir tão perto da tua presença. É assim que nós queremos ficar, Senhor. É assim que nós queremos estar, com a nossa alma apaziguada contigo, na consciência de que seja lutando ou seja descansando, o Senhor está conosco. Deus vai conosco. Ele peleja as nossas guerras e certamente nos fará vencedores. Toca nos corações, meus Deus, nessas pessoas que diante do teu altar se acharam, se reencontraram, meu Deus, se realinhando e se identificando, meu Deus, dentro dos termos da tua palavra. Cobre os teus filhos nesta manhã, em nome de Jesus. Nós te pedimos para a honra e glória do teu nome. Faz meu coração ouvir tua voz. Louvado seja Deus.
estamos terminando. Irmão, meu coração hoje encheu, tá? Aí Cécia chora, eu também choro. Aí fica um chororô. Tá? Aí fica um chororô. Eu queria lembrar você que vem aí em setembro um congresso do DNI e o título é Enraizados. Guarde esse título, porque nós vamos trabalhar ele durante esse período, um período de grande aproveitamento para as nossas vidas. E nós vamos transformar isso numa grande festa evangelística. Amém? A começar por nós, aqui de dentro, é de dentro para fora. Então nós vamos nos levantar e vamos pensar nisso, enraizados. Terá gente muito especial ministrando para nós neste lugar. É um trabalho de edificação da igreja. Está nos visitando Denise e Tiago. Levanta a tua mão, Denise. Amém, estão ali, sejam muito bem-vindos, viu? Bem-vinda, Denise. Nós estávamos te esperando faz tempo, hein? Tá bom? Essa casa é tua, Tiago, seja muito bem-vindo, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou chamar a pastora Tânia, lembrando a vocês que logo mais à noite, às 18 horas, nós estamos aqui. Irmãos, na casa tem bom alimento, não fique com fome em casa. Vem para cá que tem, amém? Aleluia. Bom dia, amém? Glória a Deus. Quero só um recadinho que a minha classe vai ficar aqui no templo, porque eu não estou podendo subir a escada. E lá atrás, tá bom? O pessoal se acomoda lá atrás. O irmão pode ligar ar-condicionado. Quem tiver com calor, liga o ventilador. Pode apagar as luzes, deixar só lá atrás. Já fica bem claro, tá bom? Em nome de Jesus, nossa aula vai ser rapidinho, porque toda a aula foi ministrada agora na palavra de Deus, né? Na palavra ministrada. Então, quem prestou atenção, quem estuda a palavra de Deus todos os dias, já está ligado em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos, então, nos despedir para cada um, para suas classes, em nome de Jesus. E a minha fica aqui embaixo, em nome de Jesus. Amém? E continue orando por mim, porque vou começar o tratamento. O resultado dos exames deu artrose na coluna. E aí, por isso que reflete joelho, reflete quadril, até os dedos das mãos dói. Mas Deus está no controle, né? É como a Cécia pregou, são os amalequitas que aparecem para tentar nos parar. Mas ele vai ficar só tentando, porque me parar não vai, porque o Senhor é que está comigo, ele vai na minha frente, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! E que a graça do nosso Senhor, Salvador, Senhor Jesus Cristo, que o poderoso amor de Deus e que as infinitas consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, não somente hoje, mas para todo sempre. E a Igreja de Jesus diz: amém. Deus abençoe e boa aula.